Hoje em dia a tecnologia é tão presente nas nossas vidas que a gente nem para mais para pensar quanto tempo a gente fica na frente do computador ou com a cara no celular. Se você é uma criança dos anos 90, assim como eu, você provavelmente começou a usar as primeiras formas de comunicação virtual assim que elas eram lançadas. E se você é um adolescente agora, em 2018, você provavelmente nem se lembra de um mundo sem smartphones ou WhatsApp ou FaceTime. E por mais que a gente esteja aí há 20 anos convivendo com essa tecnologia diariamente, é impressionante ver como ela ainda pode ser usada de forma irresponsável, às vezes com consequências muito trágicas. Dia 20 de setembro estreia aqui no Brasil um filme que constrói a sua história de suspense com essa premissa e ainda mostra como isso muitas vezes é consequência de relacionamentos pouco saudáveis entre membros da família, principalmente entre pais e filhos. Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o Heitor Menotti e essa é a minha crítica sobre Buscando. E não se preocupa porque essa vai ser uma crítica sem spoilers. Os únicos pontos da trama que eu vou abordar já estão na sinopse oficial ou nos trailers já lançados pela Sony Pictures. Buscando conta a história de um pai de uma menina de mais ou menos 16 anos de idade que precisa lidar com o repentino desaparecimento da jovem e como ele está ajudando a polícia nas investigações, vasculhando a vida dela no seu notebook pessoal e nas redes sociais. O filme tem uma estética muito interessante, ele é contado todo do ponto de vista do pai, que é vivido pelo ator John Cho, e é como se a gente estivesse vendo tudo que se passa na tela do computador dele, ou da filha, ou do seu smartphone. Os personagens só aparecem fisicamente quando eles estão conversando com o outro no FaceTime ou pela webcam, vendo vídeos deles no YouTube ou procurando por fotos e vídeos nos arquivos do computador. E a princípio isso dá uma sensação muito claustrofóbica, porque a câmera está focada sempre na tela do computador, mas você ouve todos os sons ao redor. Então ele digitando, os carros passando na rua, até a respiração do personagem você escuta. E começa a dar um desespero no sentido de você querer que a câmera se mova, sabe? Que mostre todo o ambiente ao redor. E isso nunca acontece. Mas se dá uma sensação meio estranha a princípio, esse formato depois realmente ajuda na construção do suspense e do imediatismo que a história tem. E a fidelidade com qual eles reproduzem as interfaces dos programas que os personagens usam, que são programas que a gente usa todo dia e que a gente conhece tão bem, realmente ajuda você a embarcar naquela história e acreditar que aquilo realmente está acontecendo. E eu não sei se isso irrita vocês tanto quanto me irrita, mas eu detesto quando um personagem num filme ou numa série está usando o computador, procurando alguma coisa na internet ou até conversando no FaceTime e o que está acontecendo ali, sabe, as coisas que ele está usando não são as coisas que a gente usa. Por exemplo, em vez do Google, em vez do Facebook, eles usam, sei lá, Search Web ou uma rede social qualquer que eles inventaram para aquela história. Isso sempre me afasta daquilo. Até uma hora quando ele precisa usar um computador mais antigo, que é o Windows XP, toca aquela clássica musiquinha que todo mundo conhece e os ícones vão aparecendo devagar, dando aquela travadinha. E apesar de estarem meio limitados ali a aparecerem só em janelinhas do Windows, o elenco supera esse obstáculo e entrega interpretações muito boas. Além do John Cho, que surpreende bastante, entregando uma interpretação bem densa, sabe? Que mostra realmente como é desesperador ter um filho nessa situação. O filme ainda conta com a presença da Deborah Messing, que era Grace, de Will and Grace, que aqui vive a policial responsável pela investigação do desaparecimento da menina, enquanto ela também lida com vários problemas na sua vida pessoal. E uma curiosidade super legal sobre Buscando é que essa é a primeira vez na história de toda Hollywood que uma história de suspense é protagonizada por um elenco de origem asiática. O John Cho ele é americano de criação, mas ele nasceu na Coreia do Sul. E é muito legal ver que esse movimento recente de incluir como protagonista nas suas histórias pessoas de diversas etnias está continuando em Hollywood, porque a gente sabe que o mundo não é só feito de gente branca, mas toda essa estética moderna, elenco bom e com diversidade, não seguraria um filme sozinho se a história não fosse muito boa, e ela é muito boa. Inclusive, se eles tivessem decidido fazer esse filme da forma mais tradicional, como a gente já está acostumado, ainda assim seria um excelente suspense, porque o roteiro foi muito bem escrito. Toda a história é muito bem amarrada, ela não tem pontas soltas, ela é cheia de surpresas e reviravoltas que fazem muito sentido naquela história, você não se sente enganado. O roteiro do principiante Anish Chaganty, que também dirige o filme, ainda consegue colocar doses de humor no meio da história, sem nunca parecer estranho ou fora de contexto. Ele trabalha muito a forma como pessoas mais velhas se relacionam com tecnologia em contraste com as pessoas mais novas. E essas piadas funcionam muito bem ali no filme e não te tira do suspense, que é o que realmente importa. E esse é um equilíbrio muito difícil de se encontrar. Esse realmente é um excelente filme de suspense, talvez um dos melhores do ano. Alguns críticos estão comparando ele com os suspenses do Hitchcock. E além de criticar bastante a forma como a gente se relaciona hoje em dia nesse ambiente virtual, seja com pessoas conhecidas ou desconhecidas, os perigos das contas fake e de se falar qualquer coisa na internet sem medir as consequências, eu acho que
O ponto realmente forte de Buscando é quando ele trata do relacionamento entre pais e filhos adolescentes em dois extremos. De um lado, entra o abismo que se cria entre pessoas que até pouco tempo se conheciam tão bem e que agora de repente são completos estranhos um para o outro, ou a cultura atual que se tem de super proteger as crianças, de super proteger os filhos dos males do mundo, não deixando eles aprenderem sozinhos e evoluírem com seus próprios erros e decepções. E no final das contas, Buscando é um suspense que funciona muito bem porque ele constrói a sua história em cima de coisas que todo mundo consegue se relacionar. Então, só para lembrar, Buscando estreia no dia 20 de setembro e eu realmente recomendo que você vá assistir esse filme no cinema se você gosta de um bom suspense. Muito obrigado pela sua visita aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, não deixa de se inscrever e de clicar no sininho para receber as notificações toda vez que eu colocar novo conteúdo aqui no canal. Um forte abraço, gente. Até a próxima!